explanatórias. Aliás, eu apontei a minha flechinha para alguns lugares aqui, em termos da cronologia. Quem se lembra de alguma data ou algum número de dias ou de meses do Apocalipse? 1260 dias em Apocalipse 11, que fala do ministério das duas testemunhas. Onde tem outro 1260 dias? Não, peraí, que esse daí é de Daniel. No Apocalipse nós temos 1260 dias 2 vezes. Aonde é a outra vez, além das duas testemunhas? Mas, gente... A mulher foge para o deserto quanto tempo? 1260 dias. Apocalipse 11 e Apocalipse 12, nós temos os 1260 dias. Aí a gente tem um número de meses. Qual que é? 42 meses. O que acontece nesses 42 meses? Onde está? Apocalipse 11, depois das duas testemunhas, antes das duas testemunhas, antes. Ele fala no início do capítulo 11, ele começa a falar, ele fala, olha aqui, Daniel, vou te dar uma vara de medir. Daniel não, João, vou te dar uma vara de medir. O que é para João medir? O santuário. Quanto tempo será pisada Jerusalém? 42 meses. Acorda, gente, vocês já leram 20 vezes o livro do Apocalipse. Não fez a lição de casa. Que trágico. Muito feio não fazer a lição de casa. E que outra medida de tempo se dá para a mulher no deserto? 3 anos e meio. Então, 1260 dias num texto, no outro 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, e um tempo, tempos e meio tempo. Entre outras medidas de tempo, por exemplo, no capítulo 11, quando ele fala, quando o anjo da 7ª trombeta estiver prestes para tocar, se cumprirá o mistério que Deus entregou para os santos, os profetas, seus servos, os profetas, que é, provavelmente, a segunda vinda de Cristo. Todo olho o verá e, lógico, com a segunda vinda de Cristo, nós temos a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, a transformação dos vivos e o arrebatamento de todos. All right. Não me desapontem, façam lição de casa para o próximo curso. E aqui no milênio, para vocês que estão com a apostila, vocês estão sem a correção, tá? Na apostila não tem a correção, por isso que eu faço esses anexos novos para ir fazendo as correções dentro do meu esboço, ok? Da maneira como eu me lembro e como eu registro a ordem do Apocalipse. Eu entrego a minha para vocês poderem, sei lá, vai que ajuda. Mas cada um de vocês poderia fazer o seu esboço e escrever da maneira como você enxerga cada um desses eventos acontecendo, para que você não se esqueça mais. E aqui no capítulo 20, deixa eu enxergar direito aqui. Volta tudo. E aqui embaixo, no capítulo 20, isso é uma controvérsia, ok? É uma diferença de interpretação. Eu interpreto o capítulo 21 e o capítulo 22 como uma porção explanatória do capítulo 20. Vocês vão prestar atenção aqui. Eu interpreto o capítulo 21 e 22, que falam da descida da Nova Jerusalém, como sendo explanado do milênio, do que acontece, de como será a vida no milênio, de como é a Nova Jerusalém que desce no milênio. Fazem dessa maneira, não interpretam dessa maneira. Alguns colocam
O capítulo 21 e o capítulo 22, a maioria, na verdade, eu não conheço ninguém que faz assim. E eu mesma, de vez em quando, falo, mas não pode ser isso, mas também não pode ser isso, mas também não pode ser isso. Então, eu deixo, tá em aberto para mim o entendimento desse capítulo. Mas a maioria coloca o capítulo 21 e o 22 como 8º milênio. Eu coloco como o cenário do 7º milênio. Mas isso, cada um aí, não muda a nossa salvação isso, ok? É só a maneira como eu entendo esses textos e cada vez que eu leio, eu mudo de ideia de novo e depois eu desmudo, depois eu mudo, depois eu desmudo e eu não consigo fechar de jeito nenhum esse negócio. Então, que bom. Tem mistérios para mim aqui ainda. All right. E para quem está com a apostila, lembrando que eu fiz mudanças aqui. É só para isso que serve esse slide, para mais nada. All right. Vamos entrar um pouquinho dentro de cada visão, mas de forma macro. Como é que João apresenta as visões? Qual é a linguagem utilizada no texto, na apresentação dessas visões? Primeiramente, João ele é um espectador. E ele usa a voz ativa, o verbo no passado. Eu vi. Ele está ali assistindo o negócio. Ele está participando, mas para escrever a visão, ele assiste a visão. Então, ele está dentro dela, mas ele está como espectador, ele não está participando, a não ser que seja quando ele vai comer o rolo, né? Então, ele está ali, mas ele não está ele no futuro. Ele vai morrer e ele não vai participar daquilo naquele futuro. Vocês entenderam? Ele vê, ou ele ouve, ou os dois, e ele registra. É como se ele tivesse sonhado ontem à noite, aí ele acorda pela manhã, pega o caderninho e escreve. Eu vi, eu sonhei que. Né? Não é eu sonharei, não é eu sonho, não é eu estou sonhando, é eu sonhei. Essa é a linguagem que ele usa para registrar as visões. Eu vi, eu olhei e vi, ou eu ouvi. Às vezes ele é participante e ele usa a voz ativa e a voz passiva, mas ainda no passado, porque ele participou, ele fez e agora ele vai registrar. Então ele diz assim: foi-me dada, fui ao anjo, tomei o livrinho, foi-me dada uma vara. E normalmente isso está no início da visão, que eis uma porta, não tem esse olhei e vi, olhei e eis uma porta. No capítulo 5, versículo 1, ele diz, e vi na mão direita. No capítulo 6, versículo 1, ele diz, e vi quando o cordeiro abriu. No versículo 2, olhei e eis um cavalo branco. Capítulo 7, versículo 1, depois dessas coisas, vi 4 anjos. Na próxima porção do capítulo 7, no versículo 9, ele diz, depois dessas coisas, olhei e vi. Olhei e eis uma grande multidão. Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, e ele segue o padrão de apresentação dos selos. E vi a próxima trombeta, e vi a segunda trombeta, o segundo, o terceiro anjo, e vi. No capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, e vi outro anjo forte descendo do céu. Capítulo 13, versículo 1, e vi sair do mar uma besta. 13, 11, e vi subir da terra outra besta. 14, 1, vi o cordeiro em pé. 15, 1, vi outro sinal grande. Veja o padrão. Cada nova visão, ele começa exatamente da mesma maneira. Quase todas. Até o fim. Tenho aqui registrados todos os inícios de visão e todas elas têm só 2 ou 3 instâncias no livro todo que ele apresenta uma nova visão de uma forma diferente. Que é no passivo, e a gente já vai dar uma olhadinha nela aqui. É importante porque muda a perspectiva da visão. Muda a interpretação, muda o lugar, às vezes muda o espaço, o tempo. Aqui que a gente vai ver isso.
Por exemplo, no capítulo 12, nós vamos ver que haverá uma percepção da humanidade sobre a terra. Tanto no capítulo 6, como no capítulo 12, nós vemos essa maneira de registrar, né? A voz está no passado, o verbo está no passado, na voz ativa, e no meio da visão ele fala assim, e o céu foi aberto. O céu foi aberto o santuário, e foi vista a arca da aliança. Por que ele parou de falar, eu vi se abrir, eu vi abrir-se no céu? Porque agora ele está mostrando para nós a percepção da humanidade. Da terra foi visto o céu aberto. Da terra vimos que foi aberto o santuário. Da terra foi vista a arca da aliança, no tabernáculo do testemunho, né? E então nós temos uma ocasião. Esse daqui, eu não vi que isso estava aí. O que eu faço? Recusar? Vocês nem me falaram que tinha um negócio no meio da minha tela? Ah, acabou de aparecer. Então, ups, volta. Pensei que ia entrar mais um link aqui. Alright. Esse daqui está no capítulo 11. E esse daqui que vai entrar desse lado da tela é o início da visão do capítulo 12, que é totalmente diferente de todas as outras apresentações de visão. Então, foi visto no céu um grande sinal. E foi visto outro sinal. A primeira vez que eu notei essa mudança de linguagem foi justamente no capítulo 12. Depois que eu fui pescar as outras que estavam, né? E aí eu sinto que o Senhor mostrou isso, que é importante nós sabermos, porque para quem gosta, mestre gosta de picuinha de detalhe, né? Então, fazer o quê? Tá aí para vocês agora fazerem alguma coisa com isso. Mas no capítulo 12, nós sabemos que foi visto da onde? Da terra, foi visto um grande sinal. Foi visto um outro sinal. Então, a mulher de Apocalipse 12 foi vista da terra. É uma percepção da humanidade que vê algo acontecendo, seja lá o que for isso. No capítulo 6,14 fala assim, e o céu foi aberto. Então, essa primeira menção aqui é o 6,14. Essa daqui. E essas próximas duas estão no capítulo 11, versículo 15. E abriu-se, ou foi aberto no céu o santuário, e foi vista a arca do tabernáculo do testemunho. No capítulo 15, que é a continuação do capítulo 11, então presta atenção aqui. No capítulo 11 nós temos a 7ª trombeta, certo? Aí a gente tem um monte de parênteses. No capítulo 15, ele pega do fim do capítulo 11. Ele continua o mesmo assunto, com a mesma linguagem. Então, do fim da 7ª trombeta, você engata no início das bacias da fúria. E no capítulo 15 ele fala assim, e foi aberto o santuário, e foi cheio de fumaça. Ele continua com essa linguagem e com o mesmo tema. Alright. Não necessariamente, quando João fala assim, quando ele usa essa linguagem aqui, depois dessas coisas, que nós vimos aonde? Onde ele usa isso? No capítulo 4, versículo 1, ele fala, depois dessas coisas, olhei e eis, blá, blá, blá. Esse depois dessas coisas é esse metatauta. Não significa necessariamente que eu estou dizendo que depois do capítulo 3, depois da igreja de Laodiceia, cronologicamente haverá uma visão no céu. Simplesmente quer dizer, eu acabei de ter esta visão. Depois dessas visões, fui chamado para dar um rolê na sala do trono. Depois dessas coisas, depois dessa visão. No capítulo 7, versículo 1, ele faz a mesma coisa. Você terminou o capítulo 6, no fim da 6ª trombeta, e aí ele entra no capítulo 7 e ele fala, depois disso, não quer dizer que na sequência cronológica, pode até ser, mas não necessariamente, depois do 6º selo, o povo, os 144 mil de Israel serão selados.
Ok? O texto não me dá margem para eu dizer que absolutamente é assim. E é importante porque isso muda a nossa interpretação. Então, deixe sempre em aberto. Olhe o contexto para saber se esse depois disso ou depois dessas coisas é algo que é uma sequência cronológica ou é simplesmente uma nova visão apresentada. No capítulo 18:1 ele diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu. Depois do início da visão da destruição de Babilônia, na mão da besta, ele viu isso. Apocalipse 19:1. Depois dessas coisas, ouvi no céu. Depois da destruição física da cidade de Babilônia, ele tem uma nova visão e ele vê no céu. Agora, aqui no capítulo 19, existe realmente uma sequência e você enxerga pelo texto, pelo tema. Babilônia foi destruída, a cidade de Babilônia foi destruída e a adoração da cena seguinte é aleluia, porque Babilônia foi destruída. Então você sabe que nessa visão, a sequência anunciada depois dessas coisas é uma nova visão e uma sequência do texto. Uma sequência do evento, uma sequência cronológica. Vocês me entenderam? Sempre que você vir, então, depois disso ou depois dessas coisas, olhe primeiro, mudou, interrompeu, é o mesmo assunto, é outro assunto. Se for um assunto totalmente diferente, não imediatamente presuma que é um evento que está na ordem cronológica. Pode ser apenas uma nova visão, que Deus interrompeu uma visão para dar outra visão, sem problema nenhum. Não vamos fazer uma inferência desnecessária, porque isso pode macular a nossa interpretação da ordem dos eventos. Sim? Não? Aqui? Nessa coletânea de visões, o Apocalipse é uma coletânea de visões, como é que a linguagem impacta a compreensão dos eventos? Como é que a linguagem que chega para mim em português impacta a minha compreensão? Vamos dar uma olhadinha nisso. Nós temos o português, aqui no caso deve ser alguma versão Almeida, talvez atualizada. Nós temos o texto em hebraico e nós temos o texto em grego. Né? Porque o Apocalipse, ele é a foto da caixa, como eu havia dito no início, o Apocalipse é essa imagem, que não é essa daqui. Mas nos dá o quadro completo da semana tribulacional, sendo que Jesus é o centro de tudo que acontece no Apocalipse. E olhando para o Apocalipse como essa imagem, essa foto, nós conseguimos pegar todos os textos do Antigo Testamento que dizem respeito à segunda parte da obra da redenção, a segunda vinda, e nós conseguimos montar o quebra-cabeças dos mais de 150, 160, 170 capítulos inteiros, dos mais de 150, 70 capítulos inteiros do Apocalipse, da segunda vinda de Cristo. Isso de novo. No Antigo Testamento, nós temos 170 capítulos inteiros que falam da segunda vinda de Cristo e do milênio. Sim, praticamente Isaías inteiro, não todo, mas quase, fala da segunda vinda de Cristo, com capítulos inteiros. Por que eu nunca enxerguei esses capítulos? Levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. As trevas cobriam a terra, mas... Para quem é essa palavra? Nós estamos tão acostumados a alegorizar o texto da palavra de Deus, porque não existia uma pessoinha importante, um lugar importante aqui, por 2000 anos deixou de existir, geopoliticamente, Israel e Jerusalém e Sião. Nós começamos
a ler as escrituras de forma alegórica. Então, nós a usamos para profetizar sobre nações, sobre as nossas vidas, sobre ministérios, mas nós nos esquecemos de olhar para quem foi esta palavra. Esta palavra foi entregue para Jerusalém, para Sião. E em seguida você vê uma descrição da Nova Jerusalém no milênio, em Isaías 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui Isaías 60, 61, 62. Como é que eu sei aonde posicionar esses textos? Vou olhar para o Apocalipse. O Apocalipse me dá a sequência de como montar este quebra-cabeças. Ok? Então, por isso a gente precisa entender bem como está junto, como está o texto do Apocalipse, para a gente saber, porque ele vai me dar a ordem de todos esses textos. Alright? Então, a semântica é muito importante. O que é semântica? O que significa isso? É o estudo do sentido das palavras através do tempo e do espaço. Tempo, eras, milênios, séculos, décadas. Como se falava em 1930, como se falava em 500. E o espaço. Como se falava no Brasil em 1500? Como se falava, como se lia, como se comunicava na China do século sei lá qual? O espaço e o tempo. A semântica nos traz essa informação, esse estudo. A semântica estuda os significados de uma palavra, uma frase ou expressão dentro de um contexto. Chavão de novo. Texto sem contexto é pretexto. Isso na palavra é muito verdade. A gente tira do contexto e aí pode aplicar a qualquer coisa. Está errado? Não, você pode. O Espírito Santo pode falar conosco usando um texto que é para Jerusalém, que é para Israel. Ele pode. Mas nós não podemos esquecer do sentido original, do propósito original e o personagem ou aquele que recebe essa palavra originalmente. E Israel, Jerusalém, Sião, Jacó, Jesurum, recebem a profecia para os últimos dias. Sem Israel não há cumprimento nem da primeira vinda, nem da segunda vinda. Todas as profecias são centradas num lugar, Israel. No centro desse lugar que é Jerusalém. No centro desse lugar que é o lugar do templo, aonde Deus decidiu que o seu nome habitaria. Tudo está centralizado aí. Então, nós temos de olhar o idioma original. No caso do Apocalipse, nós olhamos o grego. No caso também do Apocalipse, a gente, como vai analisar todos os outros textos do Antigo Testamento que se encaixam dentro do Apocalipse, a gente também tem que olhar o hebraico. Daí a gente tem que ver como é que o hebraico, como é que o Apocalipse, que tem 270 citações do Antigo Testamento de copia-cola, da onde vieram? Todo copia-cola do Novo Testamento, do Apocalipse, veio da Septuaginta, que já era uma tradução grega do hebraico. Aí a gente tem que olhar essa Septuaginta, tem que olhar o grego que foi usado no Novo Testamento, voltar no texto hebraico, e tudo isso Deus fez para nos dar mais dicas, porque nós temos uma riqueza de 13 idiomas. Isso além de Daniel em aramaico. Essa riqueza nos dá mais dicas, nos dá mais informações, porque cada idioma tem particularidades que nos abrem mais leques de entendimento sobre cada texto. No idioma original, então, nós vamos olhar o quê? A linguagem, se ela é formal, se ela é informal, se ela é coloquial, se ela é para um público adulto, se ela é para um público infantil, se ela é uma profecia, um sonho, uma visão, uma instrução, uma exortação, se ela é literal ou alegórica, se ela é espiritual, se ela é das dimensões do espírito ou se ela está falando de coisas terrenas. Nós vamos olhar o significado desse idioma original, nós vamos procurar os termos, as frases, as expressões idiomáticas, nós vamos procurar os eufemismos, nós vamos procurar conhecer essa linguagem.
E aí, trazendo na tradução, que a gente vai ter que usar uma tradução, já que nós não falamos nem o hebraico antigo, nem o grego koiné, nem o grego da Septuaginta, que é um pouco mais clássico. A gente vai ter que trazer uma tradução. E aí a gente tem que entender se aquela expressão idiomática, como é que eu traduzo ela para o português. E em que versão eu vou estudar? Eu vou estudar na versão do português do Rei Tiago, eu vou estudar na Almeida, eu vou pegar uma mais moderna NVI, eu vou pegar Deus me livre, uma versão facilitada da Bíblia, leitura fácil, eu vou pegar uma versão amplificada, né? E aí, depois de toda essa análise semântica, eu vou achar uma interpretação. Ufa! Até lá acho que alguém já desistiu, né? Não, até lá eu já aproveitei da interpretação do editor da minha Bíblia, que aí é o problema. Aí é um problema grande. Por que você me pergunta? Ninguém me perguntou. Por que é um problema a edição, o editor da minha Bíblia? Porque ele já traz nas palavras que ele escolhe a sua própria doutrina. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui nesses termos reincidentes, em alguns deles. Primeiro, deixa eu só apresentar para vocês, tudo que Deus repete é importante, certo? Então, se ele usa uma palavra muitas e muitas vezes, que tal olhar como essa palavra é usada em todo o texto do Apocalipse? Por exemplo, nome. Tem gente que vai sofrer pelo nome de Jesus, tem gente que não vai negar o nome de Jesus. O novo nome de Jesus é dado ao vencedor, ou quer dizer, o vencedor recebe um novo nome e Jesus também recebe um novo nome. A igreja de Sardes tem nome de que vive, mas está morto. Se você não vencer, o seu nome será apagado. Se você vencer, o seu nome será confessado. Haverá um novo nome de Jesus, há o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém, o nome de uma estrela, Absinto. Nós temos o nome do anticristo, que tem, na verdade, o anticristo difama o nome de Deus e tem o número do nome do anticristo, que é a marca da besta. Não pergunta, que eu não vou responder. Tem o nome do anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion, em português é destruidor. Então nós temos um monte de repetição, de reincidência do termo, da palavra nome. E é quase poético a maneira como Deus usa essas repetições desta palavra. Outra palavra que eu percebi nas minhas muitas leituras é a palavra boca, que não sei por que a terra tem que ter uma boca. Por que a terra tem que ter uma boca? Né? Não sei por que a terra tem que ter uma boca, mas a terra tem boca. Da boca está com dente? Precisa de tratamento de odonto? Da boca de Jesus sai uma espada afiada. Os mornos serão vomitados da boca de Jesus. Significa que eles estão lá dentro e de lá eles sairão para fora. Fica a dica daquela questão da salvação. Da boca dos cavalos demoníacos da sexta trombeta saía fogo. 1/3 da humanidade morrerá pelos flagelos que sairão da boca desses seres infernais. O livrinho que João tomou da mão do anjo forte, que tinha os pés no mar e na terra, era doce em sua boca. Podia falar que era doce, a gente entendeu, né? Mas era doce em sua boca. Ele comeu mesmo. As 2 testemunhas cospem fogo pela boca, para matar quem se levantar contra elas. A serpente lançou da sua boca água como um rio contra a mulher. E aí a terra abriu a sua boca e engoliu esse rio. Boca, boca, boca por todos os lados. Temos o termo chave também, que se repete 4 vezes, mas são importantes. O termo de selos, por exemplo, selo, são 14 vezes nós vemos os 7 selos e outros selos. O selo do Deus vivo, com o qual os 144 mil de Israel são selados. E enfim, mais importante de todas essas reincidências, eu sei, gente, parece picuinha, né? Mas se Deus mandar você ler o livro mais de 100 vezes, você vai começar a perceber algumas coisas estranhas ou algumas coisas que ninguém mais vai perceber. Certo? Isso não é para a sua glória, é a sua lição de casa. Então, se Deus mandou você vir aqui, quer dizer que Ele quer que você leia o Apocalipse. Porque é a sua lição de casa. Toda vez que a gente faz um seminário do Apocalipse, é ler o Apocalipse mais uma vez. Leva menos de 2 horas.
Eu tenho um áudio em que eu leio o Apocalipse. Vocês querem? Eu mando para vocês, vocês botam ele para rodar. Era do curso do WhatsApp. Era legal aquele áudio, todo mundo gostava dele. Duas coisas importantes aqui, os últimos, taças, bacias e cálices. Por que eu uso a palavra bacia da fúria? A gente vai distinguir todas, porque são palavras diferentes no grego, também no hebraico. E no português nós temos palavras diferentes, então por que não usamos? Isso ajuda nosso entendimento, pelo menos ajudou o meu. E, mais importante do que tudo, tem um que não está aqui, porque não repete muito, que é tribulação e provação, que são duas palavras diferentes, a gente vai ver daqui a pouco também, mas das reincidências, ira, fúria e indignação. Ira é uma palavra, fúria é outra. No português chega tudo como ira. E aí a gente precisa saber a diferença, porque afinal de contas, tem uma doutrina que fala que a igreja não passa pela fúria ou pela ira. E a gente precisa entender se passa ou se não passa, se esse texto pode ser usado para isso ou não. Termos distintos, que aqui para nós vem tudo como coroa. Tem algumas versões que dizem diadema, parabéns para elas. Uma coroa Stephanos é a coroa, essa daqui, da vitória. É a coroa dos Jogos Olímpicos, daquela época na Grécia. Que é a coroa dos vencedores. Então, o que nós vamos receber é uma Stephanos, é uma coroa da vitória, porque seremos vencedores em nome de Jesus. Agora, Jesus tem outra coroa, é uma diadema. Na verdade, a de Jesus são muitos diademas. Mas tem um outro ser, uma outra criatura aí que também recebe um diadema, que é um dos cavaleiros do Apocalipse. Por que será? Tem um que recebe uma Stephanos e outro, né? Por que Deus usa essa mesma palavra? E igualmente a palavra espada. A espada, para nós, chega tudo como espada, mas tem dois termos no Apocalipse. Um é a macaira, é um facão de açougueiro, uma faca de sacrifício. Isso nos dá margens para algumas interpretações interessantes, dependendo de quem está com isso aqui na mão. Por exemplo, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele traz uma macaira, um facão de sacrifício. E o cavaleiro do cavalo verde traz uma ronfaia, que é uma espada trácica bem longa, que tem um cabo bem longo e uma lâmina bem longa também. A maneira de guerrear é diferente. Talvez isso nos traga dicas a respeito de que entidade é e o que ela vai liberar sobre a terra. Se Deus deu o detalhe, por que não usá-lo, certo? A espada de Jesus também é uma ronfaia. E as estrelas? Estrelas não, estou no lugar errado aqui, estou. Taças, cálices e bacias. Vamos lá, então, um cálice ou uma taça de beber, de um ser humano beber, é um potérion. É um copo mais bonito que esse. O que vai ser derramado sobre a terra pelos últimos 7 anjos, das 7 taças, são bacias da fúria. É um recipiente com uma boca larga, não é um recipiente, um negocinho qualquer. Ai, que legal, ó, tó. Não. O juízo de Deus que será derramado sobre o império do anticristo na terra é uma baciada de fúria, não é de ira, é de fúria. Vamos ver as diferenças aqui também de ira e de fúria. E temos aster, ou astro. Quando ele fala de astros, Deus fala,